Você já imaginou como seria ter uma conexão mais profunda com Deus, ao ponto de sentir sua presença e orientação de forma intensa e clara? Jejuar é como um treinamento espiritual, onde você se fortalece ao negar os desejos corporais para nutrir seu espírito. Se você está pronto para descobrir o verdadeiro poder do jejum e transformar sua caminhada espiritual, fique comigo até o final, porque essas 5 dicas vão mudar a forma como você se aproxima de Deus. Passo número 1. Escolha um propósito. Mateus 4, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Neste versículo, antes de Jesus começar seu ministério e escolher seus discípulos, vemos que ele jejuou por 40 dias e depois teve fome. Então, quando você jejua, normalmente você define um período de tempo e jejua por um motivo específico. Jesus escolheu jejuar por 40 dias. Para você, pode ser um único jejum, um período de 24 horas ou mais. Devo também te dizer que pode ser fisicamente inseguro para certas pessoas jejuar por muito tempo sem comer. Então, por favor, consulte seu médico se planeja jejuar por períodos prolongados, especialmente se tiver algum problema de saúde. Também observe que Jesus escolheu jejuar antes de começar seu ministério e antes de escolher seus 12 discípulos. Então, antes de jejuar, escolha um motivo. Você pode jejuar se precisar tomar uma decisão importante, ou se tiver algo importante para orar, ou se quiser crescer na disciplina espiritual. Devo também mencionar que há um certo poder que vem com o jejum, porque, de acordo com Marcos 9, versículos 29, certos demônios só podem ser expulsos se alguém estiver em estado de jejum. Mas, por favor, note que, embora você possa ter muitos motivos para jejuar, o cerne do jejum pode ser resumido nesta frase: jejuamos para nos aproximar de Deus. Assim, uma vez que você escolher um tempo e um motivo para jejuar, prossiga para o próximo passo. Passo número 2. Parar de comer. E para este ponto, lerei novamente Mateus 4, versículos 2 e 3, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Neste versículo, vemos novamente que Jesus jejuou, teve fome, e que o diabo tentou primeiro com comida. Então, por favor, note que o resultado do jejum de Jesus foi fome física. Biblicamente, jejuar realmente significa parar de comer. No passado, ouvi alguns cristãos dizerem que você também pode jejuar de redes sociais, eletrônicos ou sobremesas. Mas eu argumentaria que essas seriam coisas que podemos sacrificar ou dar a Deus. Portanto, eu não as categorizaria como jejum. E meu principal argumento para isso é porque não consigo encontrar um lugar nas Escrituras onde as pessoas jejuaram algo que não fosse comida. Algumas pessoas podem argumentar que em Daniel 10, versículos 2 e 3, Daniel jejuou diferentes coisas, mas aquele foi um tempo de luto, não de jejum. Tudo isso para dizer: se você quiser abandonar as redes sociais ou eletrônicos para Deus, ótimo, você pode fazer isso. E provavelmente seria saudável para você. Só note que isso seria considerado algo que você dá a Deus e não pode ser chamado de jejum. E se você decidir jejuar, por favor, note que é difícil e que você vai querer comer, e seu corpo vai pensar em desculpas para não jejuar, ou sua mente vai tentar justificar você comer e tentar fazer você quebrar o jejum mais cedo do que planejou. Jejuar alimentos se torna especialmente difícil quando chega a hora do jantar ou se você jejua por uma semana. Os dias 2 e 3 são incrivelmente difíceis, pelo menos na minha experiência foi assim. Então, dica para quando você jejuar: quando se tornar insuportável, porque pode acontecer, beba um grande copo de água e ore e peça a ajuda de Deus. E então lembre-se de que jejuar é o exercício de morrer para si mesmo para que você possa se aproximar de Deus e crescer no Espírito. Então, novamente, se isso for desconfortável para você, isso é normal. Passo número 3. Mantenha entre você e Deus. Mateus 6, 16 e 18 E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Neste versículo, Jesus ensina seus seguidores a esconder o fato de que estão jejuando se estiverem jejuando. E então ele lhes diz para lavarem o rosto para que as pessoas não saibam que estão jejuando. Então, o ponto principal aqui é fazer do seu tempo de jejum algo especial entre você e Deus. Então, não vá tornando óbvio que você está jejuando.
No versículo, Jesus estava falando sobre como algumas pessoas tornavam muito claro que estavam jejuando e, essencialmente, estavam comunicando aos outros: olha como somos santos, estamos jejuando. Então, para você, não diga às pessoas que você está jejuando se decidir fazer isso. Na minha experiência, quando as pessoas me perguntavam se eu queria comer durante um jejum, eu desviava com eu como depois, obrigado. No entanto, para você, não minta dizendo que não está com fome. É ok dizer às pessoas que você está jejuando se elas perguntarem. O ponto principal do versículo não era ostentar o fato de que você está jejuando como se fosse algum distintivo espiritual de honra. E a razão é que jejuar é apenas nós tentando nos aproximar de Deus. Então, devemos tentar manter esse assunto entre nós e Ele. Passo número 4. Combine jejum com oração. Mateus 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Atos 10, versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e, à hora 9, estava orando em minha casa. Atos 14, versículo 23. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. 1 Coríntios 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Por favor, note a repetição nesses versículos e é que muitas vezes o jejum é acompanhado de oração. E isso resume um dos principais focos do jejum. Jejuar não é apenas abster-se de comida, é também se aproximar de Deus durante esses momentos de fome e morte para si mesmo. Então, se você decidir jejuar uma refeição ou por um período de 24 horas, ore e mergulhe na palavra de Deus durante os tempos em que normalmente comeria. Se você pensar nisso, muito da nossa vida gira em torno da comida, pensando nela, obtendo-a, preparando-a, comendo-a e depois limpando depois dela. Então, utilize esse tempo que você ganhou com o jejum e pense sobre por que está jejuando e ore. Pergunte a Deus, sente-se em silêncio, leia suas palavras, busque sua vontade e ouça sua voz. E à medida que o dia passa e você fica com fome, volte para Deus e cresça em sua vida de oração privada. E enquanto você ora, aprenda a sentar-se quietamente diante de Deus e não se apresse. O pregador inglês Samuel Chadwick disse corretamente: a pressa é a morte da oração. Passo número 5. Mantenha um diário espiritual. Durante o jejum, mantenha um diário espiritual para anotar suas experiências, reflexões e qualquer orientação que você sentir do Espírito Santo. Escrever seus pensamentos e sentimentos pode ajudá-lo a perceber padrões e reconhecer mais claramente a voz de Deus. Às vezes, as respostas às suas orações ou as direções que você precisa tomar na vida podem se tornar mais evidentes quando você reflete sobre elas por escrito. Isso também pode servir como um lembrete poderoso das bênçãos e orientações que você recebeu, fortalecendo ainda mais sua fé e compromisso espiritual. Então, se você decidir jejuar no futuro, por favor, siga esses 5 passos. Escolha um propósito, pare de comer, mantenha entre você e Deus, combine jejum com oração e mantenha um diário espiritual. No passado, jejuei quando precisei de direção na minha vida, antes de seguir em frente em um relacionamento romântico, ou quando pessoas específicas precisavam de proteção porque suas vidas estavam em perigo. E durante meus momentos de fome, senti Deus se aproximar de mim. Espero que o mesmo seja verdadeiro para você e que você sempre se lembre: Jesus te ama. Dos 5 passos que compartilhamos para um jejum poderoso, qual deles você acha que terá o maior impacto em sua jornada espiritual? Escreve aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal para mais insights transformadores e assim crescer em sua vida espiritual.